Bom dia, queridos. Graça e paz. Mais um dia começando. Estamos juntos aqui novamente. Deus abençoe a sua vida. Hoje nós vamos continuar falando sobre Neemias. Nós temos esse projeto de 40, 50 ministrações só sobre Neemias. É um livro que nos traz muitas inspirações para nos dedicarmos a fazermos a obra do Senhor. Amém? Principalmente fora das quatro paredes. Hoje nós temos o benefício das redes sociais, nós temos tantos benefícios para poder pregar a palavra de Deus e ferramentas, né? Principalmente ferramentas disponíveis para o nosso acesso, para podermos transmitir a vontade do nosso Deus, o reino de Deus para as pessoas. Então vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, que nós temos, ó Pai, à nossa disposição, desde o descanso para o nosso corpo, ao ar que respiramos. Obrigado pela comida sobre a mesa, obrigado pela água que bebemos, obrigado por termos e vivermos em família, ó Pai. E que a Tua presença, ó Deus, em nossas vidas, torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Deus, eu coloco em Tuas mãos a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, Senhor Deus, a vida de todos aqueles que compõem a comunidade cristã da qual eu faço parte. Deus, coloca em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador, porque é o melhor lugar para estarmos, Senhor. Que seja repreendido do nosso meio todo espírito de doença, de enfermidade, todo espírito de desânimo, de inveja, de contendas, ó Pai, de lutas, Senhor Deus, todo espírito de vício, de prostituição, e que o Teu Espírito Santo verdadeiramente tome lugar em nossas vidas, ó Pai, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando, ó Deus. Abençoa todos aqueles que serão, ó Deus, alcançados pela ministração de hoje, como todas as ministrações que nós temos feito. Que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O que eu quero trazer para vocês hoje, o tema de hoje é o coração partido de Neemias e a resposta celestial. Então, o versículo base que eu quero usar aqui está ali em Neemias, capítulo 1, versículo 4, que nos traz grandes esperanças. E eu quero ler para vocês aqui Neemias 1,4, que nós lemos ontem, né? Que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O mesmo texto que nós lemos ontem, eu quero aproveitar novamente, porque a palavra de Deus se renova a cada dia, e esse versículo traz muitas informações. Então ontem nós falamos algo diferente, e hoje o mesmo texto nos traz algo diferente também. Então, em meio à opulência dos salões dourados de Suzã, entre os muitos que serviam no palácio de um poderoso rei, ali caminhava um jovem copeiro, e o seu nome era Neemias. Para muitos ele era apenas mais um em meio à multidão palaciana, mas seu coração guardava uma história diferente de todos os outros. Assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, nós temos aqui também Neemias, um copeiro. Copeiro é aquele, na época, pela cultura, ele provava a bebida antes do rei, porque se tivesse veneno ele morreria pelo seu rei. Então era um coração que, apesar da distância, estava irremediavelmente ligado às pedras despedaçadas de Jerusalém, que era a cidade dos seus antepassados. Era uma cidade que trazia histórias gloriosas. E a Bíblia diz que Neemias, aqui no capítulo 1, versículo 4, ele chorou. Ele ouviu as palavras, alguém comentou, e ele ouviu as palavras sobre Jerusalém. E ele assentou, chorou
e lamentou por alguns dias, e esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele lamentou, ele chorou pela cidade alguns dias e esteve orando e jejuando. Então imagine só o contraste. Dentro de um palácio, no centro do poder da época, um coração quebrantado e humilde se derrama diante de Deus. E ele se derramava porque ele estava ansiando pela restauração da sua cidade natal, Jerusalém. Nos dias de hoje, muitos saem e não querem mais voltar para suas cidades devido ao desânimo, devido a tudo que aconteceu lá, naquela cidade natal. Ele vai para uma terra distante e fica lá. Não quer mais nem voltar, por causa do povo, por causa da cultura daquela região. Mas Neemias nos mostra que não é nossa posição externa, mas a postura interna de nossa alma que define quem realmente somos. Não é o externo, é o interno. Então, quando o clamor de sua cidade natal chegou aos seus ouvidos, aos ouvidos de Neemias, ele não se desviou ou fingiu não ouvir. Ele poderia ter feito isso porque ele estava bem. Ele era o copeiro do rei, ele tinha intimidade de chegar a hora que ele quisesse perto do rei. E o rei o chamava a qualquer hora do dia, da noite, para servir-lhe alguma coisa. Então ele tinha muita intimidade. Então, ele não fingiu de não ouvir as lamentações de Jerusalém, ou se desviou também para não se envolver. Pelo contrário, ele se ajoelhou e buscou o único que poderia trazer restauração e esperança. E é essa a introspecção, a dor de Neemias, que hoje nós vamos explorar um pouco, trazendo para nós aquilo que pode nos edificar. Então, a primeira situação que eu quero trazer aqui é compreendendo a tristeza de Neemias. Então aí, nesse compreender a tristeza de Neemias, nós temos a primeira situação, a condição de Jerusalém. No versículo 1, no capítulo 1, versículo 3 diz assim: E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá, na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Essa era a condição de Jerusalém que Neemias ouviu. Neemias ouviu essas palavras. Então, ao escutar sobre a devastada Jerusalém, descrita aqui em Neemias 1:3, e como vocês sentiriam sabendo que o seu lar e o seu povo estavam em ruínas e desonra? Como? Talvez ali no meio daquele povo tivesse os avós dele, velho, tios, idade avançada. Porque só ficaram em Jerusalém pessoas que não serviam para trabalhar. Então, pessoas que não serviam para trabalhar não foram para o cativeiro. Não serviam nem para ser escravo. Então, eles ficaram em Jerusalém. Então, a tendência era vir a miséria, porque eles não tinham mais condições de nada. Ficou muita gente doente, leprosas, pessoas idosas. Então, esse foi o povo que ficou lá, que não serviam nem para ser escravo. Então nós temos a reação inicial. Na reação inicial nós temos lágrimas como expressão de luto. Então Neemias foi tomado por uma dor, de acordo com o que nós lemos em Neemias capítulo 1, versículo 4, por uma dor tão profunda que ele instantaneamente, lágrimas fluíram. Então foi uma manifestação física da sua angústia por Jerusalém. Assim como nós lemos no Salmo 126, que eu quero ler aqui. Salmo 126, versículos 5 e 6, que diz assim: E os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos. Então ele chorou amargamente por tudo que estava acontecendo em Jerusalém. E nós tivemos a condição de Jerusalém, reação inicial. Agora nós temos a reflexão interior de Neemias.
Por quê? Porque o peso da notícia em seu coração, né, foi grande, não foi fácil. Eu gosto quando Provérbios 15, 13 nos fala e diz o seguinte: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O peso da notícia no coração de Neemias provocou isso aqui que Provérbios 15, 13 nos ensina. Pela dor do coração o espírito se abate. Então, a gente podemos até fazer uma pergunta. Pergunte a você: já sentiu um peso tão grande em seu coração ao receber uma notícia que afetaram profundamente a sua alma, semelhante ao que Provérbios acabou de descrever? Eu passei por isso quando fui diagnosticado com a doença. Meu Deus do céu, que se eu me safasse ali no hospital, depois eu iria fazer quimioterapia. E durante a medicação, foi passada uma medicação errada e minha medula parou de funcionar. Além dos nódulos no pulmão, no estômago, no intestino, a minha medula parou de funcionar. Então eu ouvi o médico falando baixinho com a minha esposa, ela saiu chorando e ligou para meus filhos. Naquela madrugada, meus filhos vieram do Rio de Janeiro para Santa Catarina para se despedir do pai, se despedir de mim. Então eu fiquei tremendamente amargurado, meu espírito, a alma, uma angústia, porque eu via nos olhos dos meus filhos a despedida e a morte me rodeava. Então, como eu já falei, eu não gosto de falar dos outros, eu gosto de falar de mim e da minha família. Eu não gosto de usar a vida de ninguém como exemplo para não falar de mais ou falar de menos. Então, eu imagino a angústia de Neemias, porque eu passei por essa angústia. O segundo ponto que eu quero retratar aqui é o jejum e oração, que são armas espirituais. Mas não é jejum e oração para que os outros saibam o que eu estou fazendo. O jejum de Neemias e oração foi ele, Deus. Então, a escolha do jejum foi para buscar a face de Deus, de acordo com o livro de Esdras 8:23. Então, em momentos de profundo desespero, como você busca o conforto? Neemias buscou em Deus. Neemias optou pelo jejum. O jejum, o que é o jejum? É um ato de negação pessoal, onde você busca fervorosamente a face de Deus, conforme sugere Esdras 8:23. É um ato de negação pessoal. Isso é jejum. Eu vejo muita gente falando sobre jejum aí, mas não define jejum. O jejum é um ato de negação pessoal para buscar a face de Deus. Nisso você tem a profundidade da oração também. O que é que nós encontramos na profundidade da oração? Comunhão e confissão. Foi o que Daniel fez no capítulo 9, versículo 4 ao 6. Então, quando você ora, a sua oração atinge a profundidade de uma verdadeira comunhão e confissão, como exemplo de Daniel, que eu citei aqui Daniel 9, versículo 4 ao 6. Então, a oração é isso aí, traz uma profundidade de comunhão e confissão diante da face de Deus. Então, nisso nós temos, quando nós jejuamos, oramos, nós temos uma expectativa de resposta. Neemias, ele estava aguardando, ele tinha uma grande expectativa pela resposta de Deus. Ou seja, ele estava aguardando na esperança que ele tinha de uma intervenção divina. E o Salmo 102, que é um salmo que eu gosto bastante. Vem cá. Salmo 102, versículo 17 diz: Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Se cumpriu isso na vida de Neemias. Então,
seguindo a mesma estrutura do tópico anterior, falando sobre profundidade na oração, as ações de Neemias nos desafiam a considerar a autenticidade e a profundidade de nossas próprias práticas espirituais. Quais devem ser as nossas práticas espirituais? Palavra, leitura espiritual, leitura da palavra de Deus, da vontade de Deus, orar, falando com o Pai e jejuando. Que eu falei para você, jejuar é uma abnegação pessoal. É uma negação pessoal, negar a si mesmo para se aproximar do Deus vivo, naquele ato físico, mas que demonstra a tua negação pessoal para viver aquele momento espiritual diante da face do Senhor. Amém? O terceiro tópico de Neemias aqui é reconhecendo a grandeza e a fidelidade de Deus. No Salmo 115, versículo 3 diz assim: mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Então, em um mundo cheio de incertezas e constantes mudanças, onde é que encontramos uma rocha inabalável para firmar a nossa vida? Nós só firmamos a nossa vida naquilo que é firme. Nós firmamos nossos passos naquilo que é firme. Então nós temos uma rocha inabalável que é Cristo Jesus. Então nós precisamos voltar os nossos olhos ao Deus dos céus, que reivindica como um senhorio, em ser também um senhorio, ser senhor, sobre tudo, conforme declara aqui o Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Não foi para agradar aos homens. Os homens fazem parte da criação de Deus. São os homens como criatura que devem agradar o Criador. Simples assim. A outra situação, e dentro dessa, reconhecendo a grandeza e a fidelidade de Deus, tem a condição de guardar ou guardião da aliança. Deuteronômio 7, versículo 9, né? Diz assim, Deuteronômio 7, 9, nos ensina: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Ser guardião da aliança, fidelidade inabalável. Então, nesse vasto universo, vamos usar assim esse termo, com inúmeras maravilhas de Deus, existe uma constante. Que constante é essa? É o domínio soberano do Criador sobre a sua criação. Agora imagine um Deus tão grandioso, comprometendo-se fielmente com a sua criação. É o que diz aqui Deuteronômio 7,9. E Deuteronômio 7,9 nos lembra de que ele é o guardião da aliança, cuja fidelidade não concede limites. No entanto, contudo, todavia, Deus não é apenas um ser poderoso e fiel, mas também um juiz justo sobre todos. Então, o que você acha que acontecerá se nossas ações não encontrassem consequências? Você levar uma vida absoluta por aí, mas todas as decisões tomadas têm consequências agregadas a ela. Todas. Toda decisão. E não existe decisão sem abrir mão de alguma coisa. Toda decisão que você toma, você está abrindo mão de alguma coisa. Por quê? Deus é justo em seus juízos. Então, o reflexo da transgressão de Israel, de acordo com Levítico, capítulo 26, versículo 40 ao 42, nos traz algo interessante também. Levítico 26, 40 ao 42, que diz assim o texto: então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais,
com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e então tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e me lembrarei, e da terra me lembrarei. Sabe? Então aqui esse texto, Levítico 26, 40 a 42, revela a justiça de Deus, reflete as consequências da transgressão de Israel. Por quê? Porque Deus é justo, mas a sua justiça é sempre tingida com misericórdia e graça. A justiça de Deus vem recheada de misericórdia e graça. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor renova-se a cada dia, e ela é a causa de não sermos consumidos. Então a justiça de Deus vem recheada, vem tingida com misericórdia e graça, sabe? E nós temos também a confissão de Neemias. Neemias, a confissão dele veio carregada de humildade diante do Deus poderoso. Então ele reconheceu o pecado pessoal e coletivo. Aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9, primeira carta de João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então a reação de Neemias diante da desolação de Jerusalém não foi apenas de tristeza, mas de profundo reconhecimento de sua participação no pecado coletivo. Então aqui na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, nós somos lembrados da importância de confessar nossos pecados. Assim como Neemias, quantas vezes reconhecemos nossos erros? Tantas pessoas quantos cometidos em comunhão, né? Então, agora o confessar pecado de Neemias, ele não saiu falando por aí. Hoje, se você se abre o teu coração para algumas pessoas, em poucos instantes todo mundo está sabendo, por causa da falação, fofoca, fala para o melhor amigo e assim vai falando. Acaba com a vida daquele que confessou o pecado. Por isso que Neemias confessou diante de Deus, porque é Ele que perdoa nossos pecados. Sabe? Então, eu não gosto de falar dos outros, gosto de falar de mim. Eu já falei, abri meu coração há muitos anos atrás para um líder. E 2 dias depois, cheguei na igreja, alguns irmãos, meu irmão, como é que você tá? Tá tudo bem? Eu falei, tá bem. Puxa, que bom, porque eu fiquei sabendo que você tá passando por isso, por isso, por isso. Como assim? Fiquei sabendo. Fofoca? Né? Então Neemias também nos dá um exemplo muito forte acerca disso aí. Abra o seu coração àquele que tem condições de perdoar os teus pecados, para que as pessoas não olhem para você e virem a cabeça, porque estão sabendo do algo que você fez. Procure, se você for falar para alguém, veja os frutos primeiro, veja o fruto que essa pessoa produz, porque pelo fruto conhecereis a árvore, para que o teu pecado não torne uma maldição na tua vida. Tá bom? Então, Neemias, ele tinha anseio pela restauração, sabe? Porque ele tinha lembrança das promessas divinas. Eu gosto de um texto que é muito conhecido, que eu quero ler com vocês aqui, que é o livro de 2 Crônicas, 7,14. Lembram? Que diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que maravilha! E quando nós vemos injustiça e sofrimento ao nosso redor, devemos seguir o exemplo de Neemias.
na intercessão, fazendo aquela advocacia espiritual, como mencionado por Neemias, que ele intercedeu. Então o desafio aqui é que cada um de nós faça aquela introspecção, reconhecendo as falhas, ansiando por uma transformação pessoal e posicionando-se como intercessor, orando pela sua família, orando pela sua vizinhança, orando pela sua comunidade, orando pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, orando pela liderança, não apontando os erros, mas orando a Deus para que Deus corrija, restaure a terra. Como em Crônicas, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo seu nome se humilhar, a Bíblia diz assim, eu ouvirei do céu, Deus ouvirá do céu. Então que possamos fazer tudo isso aí. Então, posição e propósito, Neemias, ele tinha uma posição e um propósito. Ele era simplesmente um copeiro diante do rei, um copeiro com uma missão. A providência divina nas posições. Poxa, quando a gente lê ali Esther 4,14, a posição que ela tomou, sabe? Então, em nossas vidas, muitas vezes nos encontramos em posições que parecem insignificantes aos olhos do mundo. No vasto reino lá da Pérsia, Neemias ocupava o papel de um copeiro de um rei, ou seja, um servidor entre muitos. No entanto, assim como Esther, outra figura bíblica que nos lembra, então, grandes feitos, de acordo com Esther 4,14, que nos ensina que Deus, ele coloca pessoas em lugares estratégicos por um propósito. Neemias não era apenas um copeiro. Ele era, sim, um copeiro com uma missão divina. Ele estava no lugar onde Deus o colocou. Muitos estavam como escravo. Mas para ele ser copeiro do rei, ele tinha que transmitir confiança. Quantas pessoas que estão à nossa volta que não transmitem confiança? Para ser copeiro do rei naquela época, ele teria que transmitir confiança ao tal ponto de morrer pelo rei. O rei confiava nele. O rei acordava de madrugada, não mandava chamar ninguém, manda chamar que era o meu copeiro. Tocava assim, fazia um barulho, o copeiro chegava. Se o rei tivesse doente, o copeiro ficava próximo do rei para servir-lhe a noite toda, 24 horas. Então era uma pessoa de confiança. Então o cristão tem que transmitir confiança para que Deus o use. A confiança era tanta do rei para com Neemias que ele percebeu como Neemias estava triste. Ele percebeu a tristeza nos olhos de Neemias, na sua face. E o rei disse, isso não pode ser outra coisa, senão angústia de coração. O rei confiava em Neemias. Ele conhecia Neemias. Então, meu irmão, minha irmã, transmita confiança. Simples assim. Sabe? Neemias, ele não enganou o rei. Pelo contrário, Deus lhe deu graça e misericórdia. E o rei concedeu a Neemias o seu pedido. Então, ao longo da história, quero concluir aqui, ao longo da história nós temos testemunhado figuras impressionantes, mas poucas têm a autenticidade e a paixão de Neemias, o copeiro. A abnegação. E em sua jornada nós encontramos reflexos de nossas próprias vidas, lembranças de nossos chamados individuais e coletivos. E acima de tudo, a perene mensagem de esperança e restauração, transmitida por Neemias. O povo não sabia o que Neemias estava fazendo, porque ele fazia em oculto, era ele e Deus. Ele não subiu num púlpito para falar nada. Ele, em vez de subir, ele desceu, ele se ajoelhou e falou com Deus em silêncio. Sabe? Então, talvez esteja faltando isso que Jesus recomenda: entra no teu quarto, em silêncio, fecha as portas e fala ao Deus que está nos céus e ele te ouvirá. Amém?
Queridos, que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero. Em nome de Jesus. Amém.